Fala, Luizão. Fala, professor, você é de boa? Beleza? Obrigado. Nós havemos parado na página 45, tá, Luiz? Essa é a correção da página 40. 45? Isso, página 45. Se quiser fazer ela aí, tiver com a apostila, Obrigado, vou pegar aqui a já apostila aqui pega agora. uma já preencher aí. A Manu tá dormindo, professor. Ela foi pegar a apostila, diz ela. Tá dormindo essa menina, velho. É? O que tu tá falando de mim aí, Felipe? É uma pessoa que estuda muito, você. Ah, tá. Fosse diferente. Que página de química, professor? É de biologia. 40, Biologia, que página? biologia, 45. 45? Isso. Beleza. Na hora que vocês terminarem, você dá um ok aí para mim passar para as últimas, tá? Tá bom. Beleza.
Bom dia, Júlia. Bom dia, professor. Estamos na página 45, tá? É correção da atividade. Sim. Daí essa é a pergunta 1, 2, 3 e 4. Daí pode fazer ela aí que eu vou passar para as demais daqui a pouquinho. Ok. E aí, pronto? Só um instantinho. Eu já respondi a 4 já, professor. Tá. Respondi todas aí. Só um instantinho, já tô terminando, professor. Esperar a Júlia terminar. Só um pouquinho assim também.
Terminei. Pronto? Vamos lá, então. 5, a 6, a 7 e a 8 daí.
Pronto? Ainda não, só um instante. Não, professor, espera ainda. Vocês estão acordando ainda, né? Rapaz, eu É. escrevo devagar. Eu também? Ô, professor, tem como tirar um pouco da sombra do... O Ah, não, pior, pera que eu já resolvi. eu tirei a foto com sombra. Por isso que é escuro, né, Ju? Não é tentar isso.
Pronto? Não, espera aí. Por mim, Só um pronto. pouquinho. Falta só a Manu, então. Ah, então tá bom. Vamos lá, pelo menos entrar no capítulo hoje. Tá, pode continuar agora. Então, acabou. Vamos lá, capítulo 4. Desequilíbrio ecológico, galera. Assim, dando uma primeira etapa. Beleza. Tudo bem tranquilo. Ai, que som. Desequilíbrio ecológico. Deixa eu abrir aqui. Então, ó, vamos lá. Desequilíbrio ecológico. Então, que coisa. Olha lá. A relação dinâmica entre os organismos vivos e o meio onde vivem, que é o ecossistema, é pautada em um delicado equilíbrio que assegura a sobrevivência das espécies e a preservação dos recursos naturais. O estado de equilíbrio entre o ambiente e os organismos vivos também é chamado de sinergia ambiental. Tá? Sinergia da palavra de equilibrar e ambiental do ambiente, né? Quando algum acontecimento perturba a relação, pode ocorrer o que se chama do desequilíbrio ecológico. Então, os seres humanos contribuem com o desequilíbrio, alterando os ambientes por meio da destruição das florestas, uso de agrotóxicos, poluição de rios, do ar, entre outros, né? As consequências dessas alterações agora se voltam para o ser humano, através dos desastres naturais, da falta da água potável, do aquecimento global, entre diversos aí. Então, o texto diz assim, primavera silenciosa, aí na próxima página
página 54. A história da vida sobre a Terra tem sido uma história de interação entre as coisas vivas e o meio ambiente. Tomando-se em consideração a duração toda do tempo terrenal e o efeito oposto em que a vida modifica de fato o seu meio ambiente, tem sido relativamente breve. Apenas dentro do momento de tempo representado pelo século presente é que uma espécie, a humana, adquiriu capacidade significativa para alterar a natureza do seu mundo. Durante o passado quarto do século, esta capacidade não somente aumentou até atingir inquietante magnitude, mas também se modificou quanto ao caráter. O mais alarmante de todos os assaltos contra o meio ambiente efetuados pela humanidade é representado pela contaminação do ar, da terra, dos rios, dos mares, por via de materiais perigosos e até letais. Esta poluição é, em sua maior parte, irremediável à cadeia de males que ela inicia, não apenas no mundo que sustenta a vida, mas também nos tecidos viventes, é a sua maior parte irreversível, né? Então, aqui nós temos um texto que fala sobre todo, né, esse desequilíbrio ao longo do tempo, e nós estamos numa pandemia, gente, que a gente tem visto, de fato, muitas coisas acontecendo devido a isso. Como a indústria, ela parou, né, acredito que a gente já deve ter até comentado nas outras aulas, a indústria, ela parou, a poluição, por exemplo, em São Paulo, o fluxo de veículos, que é o maior, né, está entre os maiores do mundo, tá? Também parou. Então, o próprio céu mudou a coloração, as águas estão mais limpas, em Veneza apareceu até golfinhos, né? Então, assim, de fato, a natureza, ela agradece, né? Uma pausa dessa, o ser humano é constante a utilização da natureza e do ambiente pelo ser humano. É uma consequência, tá? Eu não sou nenhum radicalista, pelo contrário, mas com certeza, né? A natureza, ela necessita, claro, de um descanso, de uma folga. E para isso. Por isso que está acontecendo a pandemia, para dar um descanso para a natureza. Foi uma Isso. varredura geral para os homens ir embora um pouquinho. Tem que ter alguma coisa positiva, né? E muito positiva, né? Lógico. Tipo, tem lugares assim, tipo, que estão Nossa Senhora. Tipo, o canal de Veneza. Não sei se aquilo é verdade, mas, tipo, né? Sim, mas tá limpo, tem animal lá de novo. Mas uau! Claro, é totalmente verdade, é uma consequência, porque ele faz linha com o próprio oceano, então, indiretamente, ele vai ser atingido, sim, porque parou o fluxo. Você imagina o fluxo de Veneza, né? É constante, é diário, são, assim, eu não tenho números, mas não são menos de 1.000 pessoas que giram ali, ó. Você pode ter certeza, diariamente. Então, é importante, né? Esse break, né? Isso que a gente vê. É importante, é necessário, né? Às vezes, olhamos só a parte ruim da situação, mas tem todo um lado positivo, sim. Que parte ruim, professor? Só tem gente morrendo. Hã? Que parte negativa, professor? Só tem gente morrendo. Então, mas isso não é bom? Isso é bom. Né? Tem a parte ruim, né? Infelizmente. A parte ruim e a parte boa, como tudo na nossa vida. Tem os dois lados da moeda, né? Exatamente. Então, isso faz parte de um todo maior, que é o nosso ecossistema, os nossos biomas, né? E a poluição, né? Por muitas das vezes, é difícil, como diz o texto, é irremediável, porque o homem precisa trabalhar, o homem precisa, né, da indústria, o homem precisa produzir, e a natureza é a sua maior atingida. Aqui do lado tem uma frase de Einstein, né, lá em cima, que diz assim, né, quando agredida, a natureza não se defende, ela apenas se vinga. E é verdade, como eu falo, quando você vai até a natureza, você vê uma serpente, vê uma cobra, ou alguma coisa assim, e uma pessoa pode vir a óbito, se ferir, simplesmente é você que está no ambiente dele, né, e não o contrário. Então, exatamente. Não tem nada, né, errado nisso, né? Então, vamos lá. Ó. Poluição. A poluição pode ser considerada como
a liberação de substâncias ou agentes contaminantes, além das radiações, vibrações ou os ruídos, né, o barulho que existe no ambiente, prejudicando os ecossistemas biológicos. Neste tópico, serão abordados os principais tipos de poluição que ocorrem no ar, na água e no solo. Então, vamos lá começar pela poluição sonora. Ela é gerada por emissão de energia dos sons, capaz de causar uma perturbação em toda a flora, na fauna e no ambiente de maneira em geral. Nos grandes centros urbanos, a poluição sonora se dá em virtude do tráfego de veículos, obras, aeroportos, buzinas e muito outros. A constância dessa poluição em longo prazo vai resultar o quê? Numa perda auditiva e até na surdez. Em certos locais, a poluição sonora ela é tão grande, tão intensa, que é obrigatório o isolamento acústico e o uso de protetores auditivos para trabalhar, que são os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, como no caso de siderúrgicas, aeroportos, né, onde eles utilizam fones, protetores auriculares, né, para que não venha surtir efeito, né. A intensidade do som, ela é medida pela unidade, né, como vocês já sabem, denominada decibéis, né, os dBs. Em tom normal, a voz humana ela tem uma intensidade de 60 decibéis. Em uma britadeira ou em uma buzina, a intensidade chega a 130 decibéis, ou seja, mais que o dobro da intensidade normal, né, de um ser humano. E a de um cortador de grama ou motor de caminhão pode chegar a 105 dBs. A OMS, né, Organização Mundial da Saúde, ela acredita que 55 decibéis é o nível aceitável de ruído, ou seja, o texto fala que nós falamos a 60 decibéis em média. Por isso que tem pessoas que falam muito alto, né, e às vezes dói o seu ouvido mesmo, né? Eita, meu Deus, desculpa, gente. Aquela pessoa que rasga o verbo, porque a OMS ela já denomina 55 dBs, né? E a gente às vezes fala 60, tem gente que chega nas casas dos 68 aí falando comumente. Então, né, pode agredir mesmo, é comum, é natural isso aí. Tem um ser humano que nasceu diferente do outro, né? Já, né, um trio elétrico atinge facilmente 120 dBs, que é o dobro disso. Assim, cada tipo de ambiente apresenta um nível máximo aceitável. Então, ó, no hospital e dormitórios, 45 decibéis. Ambientes de escola, 50 decibéis. Escritórios e outros, 65 decibéis. Casas de espetáculos e os portos fechados, 60 dBs. Então, observe no quadro abaixo os principais efeitos de cada intensidade de poluição sonora sobre a saúde humana. Então, ó, interferências nas conversas de ambiente fechado, tem 35 dBs, distúrbio do sono, 55 dBs, limite considerado seguro, né, ou para os distúrbios do sono, 70 dBs, a irritação e desconforto que vai me causar quando eu tenho 75 dBs no meu ouvido, o aumento dos batimentos cardíacos, a descarga de adrenalina no organismo, a hipertensão, 80 dBs, danos ao sistema auditivo, 90 decibéis acima, danos permanentes à audição, 110 dBs, e o limite da audição é os 140 dBs. Passou disso, seu tímpano vai para o saco, tá? Então tem que ter muito cuidado. E é claro que isso vai de uma exposição ao longo do tempo, tá, pessoal? Não tem como eu falar, professor, então quer dizer, se eu ficar numa sala com 140 decibéis, minha audição será perdida. Não, não há o primeiro ponto. Mas se você ficar, talvez, alguns minutos, isso pode ser bem grave, né? Se não for a perda, vai, no mínimo, prejudicar a sua audição. Ó, nas grandes cidades, a poluição sonora é um dos maiores problemas para seus habitantes. Então, vamos discutir aqui quais são as soluções para minimizar a intensidade dos ruídos poluidores, por exemplo, de um aeroporto, do trânsito de caminhões, das construções civis, de fábricas, né? Então, quais são as medidas para a gente minimizar esse impacto? Então, isso aí é muito pessoal. Então, eu vou sugerir aqui uma resposta, tá? Então, por exemplo, talvez construir sempre os aeroportos o mais distante possível, né, dos centros urbanos, algo que já é feito, tá? Por padrão, é feito por um padrão, isso já é feito, mas
continuar, né? Fiscalização dessas empresas, como aeroportos, indústrias que produzem, né, muitos barulhos, fiscalização se os funcionários estão utilizando os EPIs, né, os fones ali para diminuir essa intensidade desses sons e tudo mais, e ainda realizar as campanhas de educação, né, para que as pessoas sejam conscientizadas, tá? Então, se vocês quiserem escrever aí, ou quiser adicionar alguma coisa, tranquilo, tá? Ó, aqui do lado tem É o usar CBIs, professor? DBIs, o que é isso? Vou colocar aqui, só um pouquinho, tá, Júnior? É isso aqui, ó, tá aí na tela, ó. EPIs. Daí o Szinho vai lá em cima. EPIs. O significado disso é equipamento de proteção individual. Que seria os fonezinhos, são fonezinhos abafadores, que diminuem, né, o volume, né, do ambiente. Apesar que, qual que é o problema? Principalmente nós brasileiros, né? Como sempre. Existem fones EPIs que são abafadores. Mas aí o ser humano, ele pega um fone intra-auricular, que é tipo isso aqui, ó, igual o meu, daí ele coloca dentro do ouvido. Daí coloca o abafador em cima do fone. E daí o fone aqui tá torando um rock pauleira de 180 decibéis. Daí o ouvido vai pro espaço mesmo. Não dá muita, né? Ah, Não dá muita diferença, acho. pois é. É a mesma coisa que um avião decolando. Então, assim, não adianta muito. E é o que acontece, né? Então, assim, é conscientização, na verdade. Tem que haver conscientização. Mas a teimosia do ser humano ela é grande. Porque, assim, é como eu falei, a curto prazo não prejudica a gente. A audição é algo que é prejudicada a longo prazo, né? A longo prazo. A curto prazo é só se for, assim, altíssimo mesmo, níveis altíssimos, tá? Mas não é o caso, em maioria das vezes. Então, é necessária manutenção, cuidado, né, ao longo do tempo. E não... Ó, esse é um aparelho que mede os sons, tá? Ele é usado para o quê? Para medir a poluição sonora que é provocada pelo barulho dos automóveis nos centros urbanos, por exemplo, né? Para levantamento de pesquisas e informações, eles utilizam isso aí, que é o decibelímetro, tá? Ele mede o valor dos decibéis, né, nos centros, em qualquer local, na verdade, para saber se está muito alto ali, né? Por técnicos de segurança, às vezes numa indústria, para saber se tem que usar os EPIs, que a gente já falou, que é o equipamento de proteção individual, tá? Então, eles utilizam desse aparelho aí. Tá? Vamos lá. Só para fechar aí o nosso dia, poluição do ar. A poluição do ar é causada principalmente pela emissão de gases e partículas sólidas na atmosfera. Os principais causadores são os gases poluentes, como o óxido de carbono, o monóxido e o dióxido de carbono, né? Os compostos que são sulfurosos, e ainda eu tenho o dióxido de enxofre, o SO2, e nitrogenados, como o dióxido de nitrogênio, né? O NO2. Tenho ainda os clorofluorcarbonos, os CFCs da vida, muito utilizado, né, nos sprays, né, de perfumes, principalmente de desodorantes, ok? Os hidrocarbonetos gasosos e o excesso de ozônio, que é um aumento considerável do O3, ok? Pessoal, por hoje é só. Página que vem a gente parte ali do aumento do efeito estufa, página 56, beleza? Tenha um bom dia e até amanhã. Até amanhã. Falou. Tchau. Tchau, tchau.